Esse é o nome, síndrome do ninho vazio, essa tristeza, esse pânico de perder os filhos, medo de acontecer alguma coisa, porque vai pegar o ônibus para vir para casa, vai acontecer alguma coisa, também dá medo, viu? Mãe também passa por isso. Mas eu tenho várias pessoas aqui participando e colocando a tristeza que sentiram. Algumas até adoeceram porque os filhos saíram de casa. Então, vamos entender primeiro o que é esse ninho vazio, o que é esta síndrome e se você, de repente, já passou por isso até sem saber. E aí a gente dá as boas-vindas, doutora Flávia Rodrigues Brandão. Seja bem-vinda ao programa Mulher.com. Alô? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Não estou te escutando, eu não estou te escutando. Você consegue me ouvir agora? Agora sim. Então, você é muito bem-vinda, doutora. Obrigada, viu? E olha, quando a gente fala síndrome do ninho vazio e tudo que é síndrome, tem algumas coisas que se repetem em vários casos, né? Então vamos entender o que é esta síndrome do ninho vazio? Sim. O síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, é quando um dos filhos sai de casa ou todos os filhos saem de casa e os pais ficam com sentimento de vazio, pode desenvolver um quadro depressivo, pode alterar o sono, o apetite, é uma sensação de vazio mesmo, porque muitas vezes os pais ficam só naquele papel social de cuidar dos filhos, acabam se esquecendo da própria vida. Pode perder o foco, não ter capacidade mais de trabalhar, ficar com alteração do sono, do apetite, e isso, se ficar com um quadro mais intenso, pode vir a chegar a desenvolver uma depressão, um quadro depressivo. E entender, é muito importante entender que isso também é uma chance para o casal, ou a mãe ou o pai, olharem para si. O que acontece é que muitas vezes os pais param de olhar para si e só de se dedicarem a cuidar dos filhos, não é? E agora com a pandemia, como as pessoas ficaram mais em casa, isso se exacerbou quando eles chegam a sair, ou quando saem para estudar fora, ou quando chegam a se casar, ou até mesmo querem morar sozinhos para terem mais liberdade. Então, os pais ficam com uma sensação assim, como se estivessem perdidos. Qual agora que vai ser o meu papel na vida? Principalmente se a pessoa só focou no cuidar dos filhos. Olha, eu tenho aqui a participação da Maria Júlia Rosário, que ilustra bem isso que você disse. Ela colocou assim: boa tarde, Rita Maria. Meu ninho está vazio há anos. Minha filha foi para a Suíça há mais de 20 anos. Meu filho já tinha casado. Ainda ela coloca assim: pense. Então deve ser uma tristeza. A filha muito longe, o filho casado e a casa. Não é só o ninho, né? Mas a casa, o coração, a vida, perde um pouco do sentido do que era antes, né? Cuidar, fazer, acontecer, tudo para os filhos. Então, no caso aqui da Maria Júlia, essa dor não passa? Não, passa, e o que é importante as pessoas refletirem é que pode ser um período de crise, mas pode ser uma oportunidade de uma reorganização da vida. Então, passar a olhar o cônjuge, muitas vezes é um casamento que já está desgastado, no qual os pais ficaram só no papel de pai e mãe, o homem e mulher sumiram, isso é bem comum, o desgaste da rotina, né, daquela correria, para a pessoa melhorar a autoestima, procurar outras atividades, socializar mais com os amigos, olhar esse casamento para ver se o casamento está dando certo ou não. Muitas vezes é um casamento que já acabou, mas por conta de estar focado nos filhos, o casal nem percebeu. Ou até reconstruir o casamento, não é? Reconstruir as relações. E é pior a síndrome do ninho vazio quando a pessoa, né, nesse caso que ela falou, ela ficou pelo jeito sozinha. Então, reorganizar, né, ressignificar a vida, fazer uma atividade física, frequentar lugares nos quais possa conhecer pessoas,
cuidar de si, fazer uma atividade física. E o casal voltar a ter intimidade. Tem muitos casais que estão casados, mas não tem mais intimidade, nem afetiva, nem emocional, né? E é uma chance também de reconstrução, pode ser uma oportunidade, não é? Depende de como a gente olha. E é pior, eu acho, essa síndrome quando acontece, quando a pessoa acabou de se separar ou acabou de se aposentar, então perde muitos lugares, principalmente o homem quando se aposenta, ele fica muito abatido. Então é um momento também, uma oportunidade de crescimento, de olhar para outros papéis na vida, não só como cuidador. Olha, mas hoje nós estamos falando desta síndrome do ninho vazio e você citou algumas das consequências de sentir esse vazio por falta dos filhos, né? Mas tem algumas doenças que podem advir desta síndrome? Você falou depressão. Sim, a gente pode pensar em quadros de ansiedade. Então, eu vou descrever alguns. Legal. Tá? A depressão, o que seria? A depressão seria um quadro de transtorno de humor, no qual nós temos acometidos o nosso humor, então a pessoa pode ficar mais entristecida, irritada, não necessariamente, porque a depressão ela se manifesta de várias formas, não só aquela depressão melancólica, no qual a pessoa está isolada no quarto, mas a pessoa pode ficar extremamente irritada, com o pavio curto, não é? Brigando com todo mundo. Quando você vai pesquisar, às vezes é um quadro depressivo, altera o apetite, ou aumenta ou diminui. O ciclo sono-vigília, então ou dorme muito ou dorme pouco. A pessoa pode perder, ter uma alteração no peso, na funcionalidade. Então, o que é importante as pessoas verem? O que eu conseguia fazer, eu não consigo fazer mais. Não sente tanto prazer, a energia diminui. Às vezes até quando vai se alimentar não sente o gosto da comida e tem graus de depressão, tem do mais leve até o mais grave. Isso é um quadro que pode acontecer. Pode acontecer quadros de ansiedade, como o pânico, né? Até que você falou aí no começo, ataques de pânico. O que seria? Seria uma crise de ansiedade, na qual o batimento cardíaco aumenta, dá uma sensação de angústia no peito, às vezes a mão sua, a cabeça fica estranha, tá? Tem uma sensação iminente de morte. Então, são sintomas físicos que muitas vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro achando que está infartando ou que está ficando doida, e não é causada pelo quadro emocional, é bem comum. Ou quadro de fobia, a pessoa começa, se tem uma relação de muita dependência com os filhos, se vê sozinho ou sozinha, tem medo de ir nos lugares, não quer sair sozinho. Então, pode acometer, tá? Assim, falta de concentração no trabalho, diminuição de rendimento no trabalho. Por isso que é importante as pessoas buscarem ajuda de terapia e muitas vezes um psiquiatra para se precisar usar medicação. Qualquer um destes sinais é interessante procurar um médico para ajudar essa pessoa, para que isso não se desenvolva e se complique ainda mais. No caso, por exemplo, ela sentiu essa palpitação, as especialidades médicas, tenho certeza que todas vão ajudar, mas a sua como psiquiatra, a pessoa já vai direto no psiquiatra ou deve procurar um outro médico antes? Nós cuidamos das emoções. Eu brinco que as pessoas têm muito medo de vir no psiquiatra. Eles chegam eles têm um estereótipo, né? As pessoas falam, nossa, eu não tô doida, então eu não preciso ir ao psiquiatra. Só que nós somos os especialistas das emoções, das perdas, dos comportamentos, das cognições. É bem indicado vir ao psiquiatra, porque não necessariamente eu vou prescrever uma medicação, só a orientação já pode ajudar a pessoa a ter um norte. Eu sou terapeuta, sou psicanalista, então já pode começar uma terapia para lidar com a perda, para lidar com essa nova posição no mundo, não é? Nesse novo olhar da pessoa, como a pessoa vai se colocar no mundo, não só como cuidadora. É muito importante, não necessariamente eu vou prescrever uma medicação. Você falou uma coisa que eu achei interessante, que nesse ponto, quando esta síndrome chega, que pode ser para o pai ou para a mãe, porque os filhos não estão mais, qual o papel do companheiro, então, para ajudar esta pessoa a atravessar? Porque às vezes fala, não, deixa, não preocupa, para de pensar bobeira. E a pessoa, ao invés de ajudar a estimular, fica menosprezando o sentimento daquela outra pessoa. O que fazer nesse caso?
Orientar que, assim, o sofrimento mental, da saúde mental, nunca é frescura, tá? A gente nunca deve diminuir ou desprezar a queixa do outro. E é errado também achar que os homens não sofrem, é que os homens não são educados para falarem de suas emoções, né? Eles fazem de durão, mas às vezes eu já atendi vários pais que sofrem até mais do que as mães, adoecem, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue expressar esse sofrimento emocional, psíquico, mental, e se torna uma doença. Então começa a ter dor, tá? Ou ter dor, ou ficar muito adoecido. E os homens também sofrem, né? É errado falar assim, nossa, meu pai não está sofrendo. Não, depende da ligação. Às vezes é um filho que está muito próximo do pai. Então, assim, sempre o casal conversar, se olhar, se respeitar, se ouvir, não é frescura, né? Assim... dor emocional nunca é frescura, depressão não é frescura, é uma doença. E também o ninho vazio vai ocorrer dependendo de como era essa relação anterior. Era uma relação saudável, era uma relação de dependência. E os pais também, é muito importante, os pais que estão nesse quadro de ninho vazio, muitas vezes não permitem com que os filhos saiam e voem, ter a sua família. Às vezes casa e quer que o filho fique ainda vivendo uma vida de como se fosse solteiro. Isso também é errado. É claro que não vai perder o filho, não vai perder o contato, mas o filho precisa ter essa liberação dos pais, né, para poderem olhar para a sua família. Porque eu vejo muito isso às vezes atrapalha. Então, o cônjuge, acho que o principal é ouvir, sem julgar, não é? A dor do outro, por mais que não entendamos, é sempre válida e cada um sente as perdas de uma maneira diferente, não é? Para mim, um evento traumático pode significar algo, para você ser mais intenso, né? Vamos pegar o exemplo da pandemia. Cada pessoa reagiu de uma forma, em momento, a todas essas perdas que a gente teve. Isso é verdade. Doutora, nós falamos aqui, né, do apoio do cônjuge, mas os filhos também podem apoiar, principalmente quem não tem o cônjuge, ou porque estão separados, ou porque um dos dois faleceu, aquela pessoa se sente mais sozinha ainda. Os filhos também podem ajudar? Podem, e entender que é natural os pais sentirem essa saudade, porque saudade é algo bom, saudável. É que o ninho vazio é que a pessoa muitas vezes fica sem perspectiva. Ajudar os pais a terem outros caminhos. Então, assim, promover atividades na vida da pessoa, porque muitas vezes o que aconteceu é que a mulher ou o homem que casaram muito cedo e ficaram só com aquele papel, por exemplo, pegar um papel de mãe, né? Não sabe exercer outros papéis na vida. Então, assim, ajudar os pais a verem que eles têm outras capacidades e desenvolverem outras habilidades, não é? E olharem para si. Por isso que eu falo que é uma grande oportunidade para esses pais olharem para si, olharem para sua autoestima, olharem para as relações, tanto familiares quanto extrafamiliares, e criarem novas relações e saírem. Não é? Mas muitos pais são muito caseiros, não sabem, né, assim, nem sabem o que é interagir com outras pessoas. Os filhos podem ajudar nisso. Levarem para uma atividade, ou na igreja, ou no clube, ou na ginástica. E não cortar a relação total. Hoje nós temos a tecnologia, não é? Assim, ó, não pude ir no estúdio, mas estou aqui fazendo a entrevista pelo computador. Então, isso foi uma evolução maravilhosa, porque se você vê a pessoa, imagina dos nossos avós e bisavós que eram cartas que chegavam depois de 3, 4 meses, olha a diferença. Hoje o contato é na hora, isso ajuda muito a diminuir a saudade e a impressão de que o filho morreu. Não morreu, ele tá cuidando da vida, ele tá evoluindo. Isso é um ciclo da vida saudável. Só que também o que acontece é que por conta de quadro econômico, de separações, muitos filhos também estão saindo mais tarde de casa. Eu brinco que tem alguns pais aqui que estão rifando os filhos, que às vezes não saem, né? É o contrário. Eu tava aqui para comentar isso agora. Eu falei, enquanto uns sofrem porque os filhos saíram de casa, outros sofrem porque o filho não sai de jeito nenhum. Exato. Tem uns que têm esse amadurecimento mais tardio, e com a pandemia isso aconteceu.
Então, assim, os filhos que estavam mais... Eu percebo isso com meus pacientes. Os filhos que estavam mais distantes, com a pandemia, muitas vezes ou se separaram, ou começaram a trabalhar dentro de casa, e aí foi mais difícil essa separação. Mas entender que o filho, ele precisa também, é saudável ter essa independência, porque se fica nessa relação de dependência com os pais, isso também não é funcional. A gente é adulto, claro, é importante ter esse contato saudável com os pais, mas nós também precisamos ter a maturidade de decidirmos sobre a nossa própria vida, não é? Senão ficam adultos infantilizados, não é? Que nós vemos muito, não é? Às vezes as pessoas têm 40, 45 anos e estão morando com os pais, não é? Também não é saudável isso. Olha, doutora, eu queria fazer um fechamento do nosso tema da síndrome do ninho vazio, mas eu tenho aqui a Cibele Campos colocou assim, ó, Rita, aproveitando esse tema com a doutora, há efeitos se tomar êxodos na adolescência, 15 gotas para ansiedade? Bom, eu não sei se a senhora poderia orientar, no caso da adolescência, já começar com ansiolítico, algum ansiolítico? Olha, o Êxodos é o nome comercial, a medicação se chama escitalopram, é um antidepressivo do grupo dos inibidores de recaptação de serotonina. Não vai prejudicar, o remédio não prejudica, mas a gente precisa entender a indicação dessa prescrição. Não tem como eu falar se é adequado ou não o uso sem saber do quadro clínico, tá? Assim, a gente prescreve muitas vezes até para criança, porque há crianças que estão sendo acometidas por transtornos mentais, mas seria equivocado da minha parte, né, falar assim, está certo ou não, tá? É um antidepressivo, teria que conversar com o colega para entender a necessidade do uso da medicação. Doutora, uma última participação aqui para a gente fechar o nosso tema. A Jane Freitas colocou assim: eu fiquei doente quando minha filha começou a se arrumar para casar. Foi horrível. Ela foi morar no mesmo condomínio, no prédio em frente ao meu. Eu ficava esperando ela chegar da faculdade só para vê-la. Olha o sofrimento dessa mãe. Sim. Agora, para que isso não se complique, então, ao longo dos anos da ausência desses filhos, para que isso não se torne só uma dor, uma saudade, mas um problema físico e patológico, o ideal é cuidar. Como cuidar? A sua última orientação, por favor. É a pessoa não se esquecer, não é? Não se anular para ser pai e mãe. É entender que além do papel de pai e mãe, tem muitos outros papéis na sociedade, não é? Papel da profissional, da irmã, da amiga, da avó. É não deixar, é não se anular. Acho que é o principal. E se isso ocorreu, dá tempo ainda de ressignificar a vida, de ter outros significados, de usufruir da vida de outra maneira. Olha, doutora, eu quero agradecer demais sua participação conosco. Muito obrigada e até breve. Eu que agradeço, viu? Olha, nós estamos disponibilizando aí o contato da doutora Flávia e é claro que fica aqui. Se você tem dúvidas, tem mais participações aqui. A Maria Cecília disse, doutora, que ela já sofreu com a síndrome do ninho vazio. Quando o filho caçula se casou, foi horrível. A Maria Geralda Rocha colocou assim, comigo já aconteceu. A minha filha trabalha como enfermeira em Barbacena e eu estou em Mercês. No meu mapa mental aqui eu não consegui imaginar a distância, mas não deve ser perto, né? E tem várias outras pessoas colocando aqui de vários lugares do Brasil as suas dores, né? E fechando aqui, a Maria... Peraí. A Cidinha Dávila colocou assim: o dia em que as pessoas entenderem que qualquer pessoa pode sentir angústia, depressão, muitos problemas já estarão resolvidos. Duvidar do sentimento do outro só piora. Olha,
A Elaine Uric, de Panambi, no Rio Grande do Sul, colocou agora: quando minha filha saiu de casa, tive alguns destes sintomas. Me senti muito mal, mas hoje estou bem. Então, essas são algumas participações que a gente tem aqui. Mais uma vez, doutora, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada, eu que agradeço. E vem a próxima vez para experimentar o prato do dia. Sim, irei. Um abraço. Até lá, obrigada. Obrigada. Olha que delícia a gente poder conversar.